Olá, tudo bem? Estou passando aqui para falar um pouco sobre hipófise. Muita gente não ouviu falar, né? Assim como eu também não, antes de receber o diagnóstico de um adenoma de hipófise. Bom, o que é a hipófise? A hipófise é uma glândula, né, que é responsável pela distribuição dos hormônios em nosso corpo. Enfim, eu descobri que tinha esse adenoma através de um problema na vista, né? Problema na visão. Eu estava sendo tratada como glaucoma. Tudo começou com a renovação da minha carteira de motorista, que eu não consegui, não consegui renovar por 5 anos e apenas 3. E o médico pediu para eu verificar o que estava acontecendo, né? Por que eu não estava conseguindo fazer essa renovação por 3 anos. Enfim, eu procurei um oftalmo, fiz os exames, ele identificou uma cicatriz nos meus olhos e também a pressão ocular estava um pouco elevada. Fiz a receita de novo óculos, né? Mas enfim. Só que para fazer esse acompanhamento eu tinha que fazer uma bateria de exames. E então, como na época eu tinha fechado o escritório, estava desempregada, estava começando a trabalhar com meu marido e também estava fazendo curso para corretor, eu fui fazer esse tratamento pelo SUS, né? E, claro, antes de eu começar o tratamento, eu procurei um hospital de referência, né, que atendesse pelo SUS e que tivesse a especialidade de glaucoma. E eu encontrei, né, o hospital. Não vou citar nomes aqui agora, porque é uma longa história. Mas, enfim, ao ter meu primeira consulta, eu levei os exames que eu já tinha feito, os resultados, né, dos exames que eu tinha feito nessa primeira consulta com o médico particular, levei para a médica especialista em glaucoma nesse hospital. Ela identificou, solicitou uma bateria de exames, eu fiz, e ela permaneceu com o tratamento de glaucoma, né, com a mesma medicação, e pediu que retornasse com 4 meses. Bom, foi o que eu fiz, né? Durante esse período, eu usei o colírio religiosamente nos horários solicitados, todos os dias, né? Mas não via resultado. Ao contrário, eu estava piorando, né? A minha vista estava embaralhando, eu já não conseguia mais ler as apostilas, né? As letras se sobrepunham umas às outras, embaralhava muito e eu não conseguia mais ler. Então, em 4 meses eu voltei, contei toda essa situação para a médica, disse que eu havia piorado, que as letras estavam baralhando. E ela falou, olha, nós vamos tratar, você continua com glaucoma e eu vou te indicar para a médica de estrabismo para tratar a questão do nervo óptico, né? O fortalecimento, para que a tua visão volte para o eixo, né? Que o teu foco volte para o eixo. E eu fui para a médica de estrabismo, nesse mesmo hospital, né? Que trata de estrabismo. Ela identificou a palidez no meu nervo óptico e passou uma medicação para fortalecimento da musculatura e passou também 10 sessões de fisioterapia, né, para que eu fizesse para fortalecimento da musculatura do nervo óptico. Então, eu fiz as 10 sessões. Durante esse período das 10 sessões de fisioterapia, eu conversei com a médica que me acompanhava 3 vezes. Né? E 3 vezes eu falei para ela, eu não estou melhorando. Né? Ao contrário, eu estou piorando. E eu sinto que eu estou perdendo a visão, porque eu não consigo mais ler. Né? Não consigo mais ler papel, assim, não dá, as letras embaralham. E ela, durante esse período, disse, não, você vai melhorar. Ao concluir a 10ª sessão, voltei com ela, né, na sala dela, e falei, ó, não melhorei nada,
não adiantou. Aí ela testou lentes, né, para aliviar a claridade, o prisma para trabalhar a minha visão, mas nada disso adiantou. E ela, não, nós vamos fazer mais 5 sessões. Só que eu só fiz mais 2, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer os exercícios de fisioterapia, eu cheguei dirigindo. E nas últimas sessões eu já não conseguia nem ir sozinha. Eu tinha que ir acompanhada do meu marido, porque eu já não conseguia mais andar sozinha. Eu era insegura, né? Porque eu já estava perdendo a visão. Então, depois de passar por todos esses procedimentos, eu retornei com a médica do SUS, especialista em glaucoma. Relatei para ela tudo que passei, que eu segui as orientações, que eu fui na médica que trata de estrabismo, usei medicação, que eu fiz as sessões de fisioterapia e que continuava usando o colírio de glaucoma. E ela examinou meus olhos, né? E eu disse para ela, olha, doutora, eu sinto que eu estou perdendo a visão, que tá muito complicado, já não ando mais sozinha. Ela disse, não, mas se você não tratar o glaucoma, você vai perder a visão. E aquilo me causou um susto, né? Que eu disse, poxa, mas eu tô tratando, eu tô usando o colírio que a senhora passou. Eu tô tratando, eu tô usando religiosamente nos horários, todos os dias. Ela eu vou passar o colírio com mais, esse mesmo colírio, acrescentando mais um componente para ver se trabalha melhor a tua visão. Eu disse, tá bom? Né? E passei a usar esse outro colírio com mais esse outro componente. Isso já em novembro, né? Dia 11 de novembro. E ela solicitou meu retorno por 4 meses, que seria em fevereiro. Quando chegou em dezembro, em uma conversa informal com a minha irmã, né? Ela falou, Franci, você tá com uma dificuldade muito grande, eu tô vendo que você tá dependendo aqui para se locomover, com medo de bater nas coisas, como se estivesse perdendo a visão. E eu disse, não, mas eu tô perdendo a visão, eu tô com glaucoma. Então ela disse, mas glaucoma não perde a visão assim. Eu tenho glaucoma. Eu tenho há 2 anos, eu trato, uso colírio, a minha pressão chegou a 40. Eu disse, o quê? 40? A minha não passou de 17, 18 no máximo. Eu disse, não, então tem uma coisa errada. Então, quando foi em dezembro, conversando com meu irmão, meu marido, a gente resolveu fazer um outro exame com médico particular para uma segunda opinião. E eu fui, dia 5 de janeiro, um especialista em glaucoma particular, né? E contei toda a história, tudo que estava passando, todos os tratamentos. Levei todos os exames que eu fiz. E ele olhou e disse, olha, aqui eu estou desconfiando que nem glaucoma você tem. Aquilo me causou um espanto, né? Afinal de contas, estou tratando mais de ano de glaucoma e de repente eu não tenho glaucoma. E eu perguntei, doutor, então o que está acontecendo? Porque eu não estou enxergando direito. Ele disse, olha, eu estou com uma suspeita de adenoma de hipófise. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar na hipófise, né? E eu perguntei o que é isso. Ele disse, é uma glândula, né? Que ela causa várias, que é o que distribui os hormônios para o corpo. E ela pode ocorrer de você ter um tumor, ela crescer e ter um tumor nessa região frontal, mas é benigno, né? E pode ser tratado e retirado. E aí eu fiz a ressonância e constatou que estava com adenoma de hipófise, com um tumor, né? E já estava grande. E isso que estava causando essa pressão nos meus olhos, que estava causando a cegueira, porque os nervos ópticos estavam sendo comprimidos. Né? Então, assim, eu comecei uma correria para os exames pré-operatórios, para as consultas com os médicos que iam me acompanhar, endocrinologista, cardiologista, neuro, né? E graças a Deus, no dia 13 de janeiro, de abril, eu consegui fazer a cirurgia pelo SUS. Foi um sucesso a cirurgia, foi retirado tudo, mas infelizmente ficou a sequela, né? Hoje eu não enxergo de um lado e só tenho 30% da visão, né, do meu olho direito. Isso me causa um constrangimento, me causa uma dependência muito grande, porque
eu não tenho um foco certo, né? É como se estivesse mudando todos os dias o foco da minha vista. Então eu me bato, me machuco, eu bato pessoas na rua porque eu não enxergo, eu não tenho a visão periférica, então não dá para eu sair sozinha, não dá para eu trabalhar, não dá para eu parei um pouco a minha vida em relação a tudo isso. Poderia ter sido evitada essa sequela tão grande assim se os médicos tivessem me ouvido logo após os primeiros exames de que eu não estava melhorando, né? E que solicitasse um exame mais aprofundado. Mas infelizmente isso não aconteceu. Bom, como é que nós podemos identificar também essa questão da hipófise, né? Se há alteração? Através de exames de sangue, dos exames hormonais, através da prolactina. Da alteração da prolactina, ela vai te dizer se você tem esse adenoma de hipófise. E aí vem outro fator que é o pós-operatório, que é uma complicação na tua vida. Nossa Senhora, se muda completamente, né? Você até entender teu corpo novamente, entender as funções assim, você fica meio perdido, né? Porque muda tudo, muda. Eu tô todos os dias aprendendo a conviver com o meu corpo, né? Com os hormônios, com as mudanças e tendo acompanhamento assim específico com o endócrino, né? Para que os hormônios e a hipófise possam voltar às funções normais e a distribuir os hormônios adequados, né? Nas doses certas para o funcionamento do meu corpo. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, o que foi que eu passei, como foi que eu passei, como que foi o pós-operatório, o que que eu estou passando hoje, você pode ficar à vontade. Tem tanta história para contar aí de UTI, de exame, de restabelecimento, né? O que a gente pode tirar dessa história é que eu estou bem, né? Estou no tratamento, estou procurando ver se eu recupero mais um pouco da visão, para que eu possa ter independência, que eu possa ter a minha vida de volta, para que eu possa trabalhar novamente. É um recomeço, né? Mas eu não posso perder a fé, nem a esperança de que tudo vai mudar, tá? Um grande abraço. Quem quiser saber mais a respeito de hipófise, fique à vontade de me perguntar, eu estarei pronta para responder.